só não entendia as implicações totais do que disse. Este, argumentam eles, é um fenômeno natural e frequente na comunicação. Os homens muitas vezes entendem o que dizem sem compreenderem todas as implicações. Os escritores bíblicos, do mesmo modo, entendiam o que profetizavam, mas provavelmente não compreendiam todas as implicações de suas profecias. Literal versus simbólico. O terceiro problema, e muito prático, na interpretação da profecia relaciona-se com determinar quanto deve ser interpretado literalmente e quanto simbolicamente ou analogicamente. Por exemplo, uma análise literal da profecia muitas vezes concebe a besta do Apocalipse como uma pessoa. Observe que até esta não é totalmente literal. Uma análise simbólica vê-a como personificação da ânsia do poder. Uma análise literal concebe Babilônia como uma cidade real, muitas vezes como Roma, ao passo que uma análise simbólica vê Babilônia como o desejo de lucro econômico. Os literalistas muitas vezes veem a última batalha como um combate físico real. Os simbolistas veem-na como representação da vitória da verdade sobre o mal. O problema não está entre um método estritamente literal versus outro estritamente simbólico. Até mesmo o mais estrito literalista toma algumas coisas simbolicamente. Por exemplo, o entendimento literal da passagem concernente à mulher sentada sobre 7 montes, Apocalipse 17:9, sugeriria que estes montes eram muito pequenos ou que a mulher tinha um tamanho descomunal. Inversamente, até o mais consumado simbolista interpreta alguns trechos literalmente. Por conseguinte, as diferenças entre literalistas e simbolistas são antes relativas que absolutas, e a envolver perguntas sobre quanto e quais partes da profecia devem interpretar-se simbolicamente em vez de literalmente. Para determinadas partes da profecia, alguns intérpretes preferem um método analógico, uma espécie de via média entre o estritamente literal e o estritamente simbólico. Neste método, as declarações são interpretadas literalmente, mas depois traduzidas para seus equivalentes odiernos. A Batalha do Armagedon, por exemplo, não é combatida com cavalos e lanças, mas com análogos modernos, talvez tanques e artilharia. O fundamento lógico subjacente a esta interpretação é que se Deus tivesse dado a João uma visão de transportes e equipamentos modernos, o apóstolo não teria podido entender o que via nem comunicá-lo com clareza ao seu auditório. O problema de saber se uma palavra ou frase deve ser interpretada literal, simbólica ou analogicamente não é de resposta fácil. O contexto e os usos históricos das palavras são os melhores guias gerais na tomada de decisões concernentes ao seu uso dentro de determinada passagem. Universalidade. O quarto problema concernente à universalidade de certos símbolos apocalípticos é saber se um símbolo significa ou não a mesma coisa toda vez que é empregado. A tendência de alguns escritores mais antigos era a de atribuir significado simbólico universal a certos números, cores ou artigos. Por exemplo, o azeite sempre foi o símbolo do Espírito Santo, o fermento sempre o símbolo do mal. É provável que a maioria dos eruditos de nossos tempos rejeite a noção de símbolos universais, mas aceite a ideia de uma regularidade no simbolismo de alguns autores bíblicos. Os números frequentemente considerados como simbólicos 7, 12 e 40 ainda está por solucionar o problema de determinar se 1000 é simbólico ou não. As cores que com frequência possuem significado simbólico são o branco, o vermelho e o roxo púrpura a miúde, representando os conceitos de pureza, de derramamento de sangue e de realeza, respectivamente. Condicionalidade. O quinto problema é se todas as declarações proféticas são condicionais ou não. Mesmo quando o condicional se não vem expresso, podemos demonstrar o problema deste modo. Com base em diversas passagens bíblicas, Malaquias 3:6, Hebreus 6:17-18, Tiago 1:17. Cremos que Deus é imutável. Por outro lado, lemos a respeito de algumas ocasiões em que Deus se arrepende, muda de ideia com relação a determinado juízo, como em Êxodo 32:14, Salmo 106:45 e Jonas 3:10. No caso de Jonas, evidentemente, Deus havia mandado o profeta pregar a mensagem
de que Nínive seria subvertida dentro de 40 dias. Não parecia haver condições formuladas pelas quais essa predição pudesse ser evitada, contudo, quando o povo de Nínive se arrependeu, também Deus sustou o juízo predito. Jonas 3:10. Essas passagens levantam duas perguntas. Primeira, como conciliar a doutrina da imutabilidade de Deus com o fato de que a Escritura registra que ele mudou de ideia em diversos casos? Segunda, visto que não havia um se declarado na predição do juízo vindouro sobre Nínive, entende-se que todas as profecias contêm uma cláusula condicional não declarada? A resposta a ambas as perguntas encontra-se pelo menos em parte na explicação de Deus a Jeremias, registrada em Jeremias 18, 7, 10, onde ele diz: No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim, e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito que faria. Esses versículos ajudam-nos a qualificar com maior clareza o conceito da imutabilidade de Deus, divina. De quando em quando, Deus altera suas ações prediletas de sorte a permanecer coerente em seu caráter. Visto que os homens às vezes mudam seu comportamento em relação a Deus, Deus muda de modo correspondente às ações prediletas em relação a eles, a fim de permanecer coerente com seu próprio caráter de amor e justiça. A mesma disposição de condicionar as profecias nacionais à reação do homem encontra-se nas ações de Deus com indivíduos que se arrependem. 1 Reis 21, 1 ao 29. Portanto, provavelmente seja sábio reconhecer que as profecias podem trazer consigo uma condicionalidade implícita, mesmo que a condição não esteja explicitamente declarada. Significado único versus múltiplo. Um problema final e sobre o qual há considerável controvérsia entre os evangélicos de nossos dias é se as passagens proféticas têm um significado único ou múltiplo. Os que defendem a posição do significado múltiplo empregam uma variedade de expressões para descrever seu ponto de vista, como significado duplo, referência dupla, cumprimento múltiplice ou sentido múltiplo. Em capítulos anteriores, já consideramos os problemas teoréticos e práticos inerentes a qualquer sistema de exegese que afirma que uma passagem pode ter uma variedade de significados. Paine apresenta uma excelente crítica da posição do significado múltiplo e também discute os princípios interpretativos proféticos coerentes com o conceito de um significado intencional único em cada passagem. Sua discussão forma a base dos parágrafos seguintes. A afirmativa de que textos bíblicos tenham um único significado não nega, de forma alguma, o fato de que o significado possa ter uma variedade de aplicações em situações diferentes. Este mesmo princípio aplica-se a passagens proféticas e seu cumprimento, conforme esclarece Paine. As epístolas do Novo Testamento, portanto, repetidamente citam profecias do Antigo Testamento, embora não com referência aos seus cumprimentos reais. Por exemplo, 2 Coríntios 6,16 cita Levítico 26,11 sobre a presença de Deus com seu povo no ainda futuro testamento de paz. 6,17 cita Isaías 52,11 sobre a retirada de Israel da impura Babilônia, e 6,18 traduz livremente Oséias 1,10 sobre a inclusão dos gentios na família de Deus, todas para mostrar a presente alegria dos cristãos pela presença de Deus e nossa necessidade de mantermos separação da impureza do mundo, embora apenas a última. Oséias 1,10
tivesse isto em mente desde a origem. Terry torna claro que podemos prontamente admitir que as Escrituras são susceptíveis de aplicações práticas multiformes. A não ser assim, elas não seriam úteis para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, 2 Timóteo 3,16, embora ele permaneça firme em sua insistência sobre o cumprimento único da profecia bíblica. Em lugar do conceito de significados múltiplos, Payne usa os conceitos de predição prerrogativa, cumprimento evolutivo e contração profética. A predição progressiva refere-se ao fato de que, embora cada passagem profética tenha um único cumprimento intencional, muitas vezes uma série de passagens exibe um padrão de progresso cronológico na decretação profética. Assim, a passagem A pode falar-nos de certos acontecimentos, a passagem B acerca dos acontecimentos imediatamente seguintes e a passagem C acerca dos acontecimentos culminantes da série. A associação dessas várias passagens forma um todo que pode ser identificado como predição progressiva. Às vezes, essas passagens são apresentadas como ciclos dentro do mesmo livro, com cada ciclo apresentando informação adicional. Dois exemplos bem conhecidos de predições progressivas que ocorrem em ciclos são os livros de Zacarias e do Apocalipse. O segundo conceito de significado profético cumprimento evolutivo refere-se à concretização de uma profecia generalizada, abrangente em diversas fases progressivas. Temos disto um exemplo na profecia de Gênesis 3,15, que fala em termos muito gerais de ferir a cabeça de Satanás. As fases progressivas no cumprimento dessa profecia começam com a morte, ressurreição e ascensão de Cristo. João 12, 31, 32, Apocalipse 12, 5. Continua na igreja, Romanos 16, 20, e termina com o aprisionamento de Satanás no abismo, Apocalipse 20.3. E seu lançamento no lago de fogo, Apocalipse 20.10. O terceiro conceito de cumprimento profético chama-se contração profética e se refere à bem conhecida característica de que a profecia bíblica pode saltar de um pico proeminente preditivo para outro, sem reparar no vale que há entre um e outro, o que pode envolver lapso nada desprezível na cronologia. A contratação ocorrida quando os profetas misturam o primeiro e o segundo adventos de Cristo é o exemplo deste fenômeno. Variedades e teorias escatológicas. Visto serem muitos os problemas não solucionados com vistas à interpretação das profecias, não é de surpreender que haja uma variedade de teorias escatológicas. Essa seção apresentará em forma breve algumas dessas teorias. Pré-milenismo e a teoria de que Cristo voltará antes do milênio. Ele descerá à terra e estabelecerá um reino terrenal de 1000 anos, com sua sede em Jerusalém. Pós-milenismo é o ponto de vista de que, através da evangelização, o mundo finalmente será alcançado por Cristo. Haverá um período em que o mundo experimentará alegria e paz, em virtude de sua obediência a Deus. Cristo voltará à terra no fim do milênio. A milenismo é conceitualmente uma forma de pós-milenismo. O milênio, nesta teoria, é simbólico e se refere ao tempo entre a primeira e a segunda vindas de Cristo, e não a um período literal de 1000 anos. Durante este tempo, Cristo governa simbolicamente no coração dos homens. Alguns amilenistas creem que Cristo nunca terá um governo terreno, mesmo simbólico. Para eles, o milênio refere-se ao governo celestial de Cristo na eternidade. O pós-milenismo, o ponto de vista de que a Igreja finalmente conquistará o mundo para Cristo e introduzirá o milênio, rapidamente perdeu popularidade durante a primeira metade do século XX. A carnificina das guerras mundiais foi um implacável lembrete à maioria dos pós-milenistas de que o mundo não estava sendo ganho para Cristo. Daí que a maioria dos cristãos evangélicos hoje se identifica ou como pré-milenistas ou como amilenistas. Hermeneuticamente falando, o primeiro problema que separa os pré-milenistas dos amilenistas é o de determinar quanto da profecia deveria ser interpretado literalmente e quanto simbolicamente. O pré-milenista interpreta quase tudo literalmente. Ele crê que Cristo realmente virá à Terra, estabelecerá um reino terrenal físico e reinará por 1000 anos literais. Crê que as promessas feitas a Israel e à Igreja devem manter-se separadas e que não é válido tomar promessas físicas feitas a Israel, espiritualizá-las e aplicá-las à Igreja. Ele baseia seu método hermenêutico no princípio de que a Escritura deve ser interpretada literalmente
a não ser que o contexto mostre de modo definido que o autor tensionava outra coisa. O amilenista interpreta as coisas mais simbolicamente em face da linguagem simbólica empregada em passagens proféticas. Ludwigson dá um exemplo. Cristo amarrou Satanás simbolicamente, primeiro, resistindo-lhe no deserto, segundo, pagando a penalidade do pecado para redimir o homem, terceiro, destruindo a sua ressurreição, o poder da morte, e quarto, oferecendo a salvação aos gentios, impossibilitando a Satanás continuar enganando as nações. Satanás ainda pode enganar indivíduos, mas já não pode mais enganar as nações. De igual modo, o amilenista interpreta o governo milenial de Cristo simbolicamente ao invés de fazê-lo literalmente. O reino já está presente no coração dos crentes. Os crentes do Novo Testamento representam o Israel espiritual e, portanto, as promessas do Antigo Testamento aplicam-se ao novo Israel, à igreja. Há uma base hermenêutica para ambos os modelos de interpretação pré-milenial e amilenial. É correto, conforme assevera o pré-milenista, entender as passagens bíblicas literalmente, a menos que o contexto indique de outro modo. Contudo, o amilenista também está certo em afirmar que a maior parte da profecia e da literatura apocalíptica é simbólica, justificando uma interpretação simbólica. Ao atracar-se com o problema, verifique a coerência interna de cada posição, por sua vez, em relação a todos os dados bíblicos. Este método de bom encaixe pode ser útil na tomada de uma decisão acerca dos méritos das duas teorias. Em última análise, a mais importante aplicação espiritual de todo o estudo escatológico encontra-se em 1 João 3, 2 ao 3. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica tudo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Princípios para a interpretação da profecia. Análise histórico-cultural. A ampla variedade de teorias concernentes aos tempos do fim surge não tanto de discordância a despeito de princípios de interpretação profética, quanto de diferenças na aplicação destes princípios. Quase todos os comentaristas